10 coisas que todo mundo tem, mas que eu não tenho. E a maioria delas, gente, vocês vão ver que eu não quero ter. Depois que eu virei minimalista, por ter escolhido o estilo de vida minimalista pra mim. Então, essas 10 coisas, vocês vão ficar impressionados. Que a maioria das pessoas tem, mas eu não tenho. E também, às vezes, nem faço questão. A primeira coisa, como vocês viram aí na capa, gente, eu não tenho amigas, amigos. Assim, não... Sabe aquele que vem na sua casa? Aquele que você sai pra ir tomar um café, que você vai no cinema, que você vai passear pra fazer compras? Não tenho. Eu tive amizades muito duradouras e fortes e intensas quando eu tava no ensino médio. No ensino médio eu tive um amigo que era como um irmão pra mim. A gente teve 8 anos de amizade. Conheci ele no ensino médio e trouxe ele pra minha vida adulta. Infelizmente ele faleceu, né? Ele morreu num acidente de moto. Eu tenho uma amiga que é a Thaís Mona Lisa, minha amiga da época da faculdade, que eu tenho ela como minha amiga até hoje, mas a gente não é aquela amizade próxima, sabe? A gente não tá o tempo todo juntas. Eu quase não vou visitar ela, ela não vem me visitar, porque a gente tem ritmos, o estilo de vida é diferente. Ela já tem uma filha, né? Ela trabalha, ela é casada, eu sou solteira. Eu tenho meu noivo, mas ainda não sou casada, não tenho filhos. A minha estrutura de vida, assim, meu estilo de vida não tem nada a ver com dela, né? Eu considero ela minha amiga, assim, que ela precisar, ela vai sempre poder contar comigo. Ela é maravilhosa, ela me convidou pro casamento dela. E, nossa, eu fiquei tão feliz, porque assim, eu nem esperava que ela ia me convidar. A gente tinha uma amizade, a gente sempre falava, né? Quando uma fosse casar, a outra seria, né? Iria pro casamento. E a gente sempre torcia uma pela outra. Eu considero ela muito minha amiga, mas eu não tenho, assim, amizades presentes, sabe? Amizade que a maioria das pessoas às vezes tem 10 amigas, 5 amigas, aí vem na casa, dorme na casa, aí vão sair juntos, vão pra balada, vão pra festa. Eu não tenho isso. E não ter isso, pra mim, tá tudo bem. Eu me sinto tão bem, gente. Tipo assim, eu gosto, né, desse estilo de vida mais... de solitude, mais eu, sabe? Eu considero a minha mãe, as minhas irmãs, minhas melhores amigas. Então, tudo que eu vou fazer, se a gente vai sair pra comer, se a gente vai fazer compras, se a gente vai fazer alguma coisa pra se divertir, eu faço com elas e eu me sinto super bem. Eu fico super feliz de estar me divertindo com elas, porque elas são como se fossem minhas melhores amigas. As minhas irmãs são como se fossem minhas filhas. Então, assim, eu me sinto bem nesse ambiente. É um ambiente pra mim seguro. Pra mim, tá bom. Meu ciclo de amizade, que é minhas irmãs, meu noivo, minha mãe, a minha amiga Thaís, que de vez em quando a gente se fala pela internet, pra mim tá ótimo, sabe? Eu tenho colegas no trabalho, assim, eu chamo de amiga, mas não é bem uma amizade, né? Você tem aquela colegagem ali do trabalho e elas são muito legais, eu gosto muito delas, me ajudam bastante. Eu fui no casamento da Jéssica, que é uma amiga lá do trabalho. Fui no aniversário de um aninho das gêmeas dela. Converso muito sobre ela, sobre coisas, mas assim, não é aquela coisa, né? Com certeza ela deve ter amigas mais próximas e pessoas que ela considera mais amigas, assim. E pra mim tá tudo bem, tudo bem. Me fala aí se você tem amigas, como é que funciona isso pra vocês, ou se vocês também não têm amigas. E isso mudou pra mim quando eu virei minimalista, tá, gente? Porque eu meio que antes forçava pra ter amizade. E eu queria ter amizade a todo custo, e aí eu ficava andando com as amigas da minha irmã. Eu tentava combinar com as minhas amigas, mas aí não dava certo, por causa da rotina delas ser diferente da minha. Então, antes eu forçava a amizade, mas hoje em dia, não. Hoje em dia, eu tô feliz como eu tô. A segunda coisa, gente, é não querer ter filhos. Eu já fiz um vídeo todo dedicado a esse tema e falando os motivos pelos quais eu decidi não ter filhos. Eu tenho quase, 40 anos e acho que já passou meu tempo. Tenho vários outros motivos para não querer ter filhos e nesse vídeo eu explico melhor, vou deixar linkado no final desse vídeo. Mas ter filhos é uma coisa que a maioria das pessoas sonha em ter. Tem pessoas assim que são loucas para ter filhos e eu não quero.
desde que eu virei minimalista, e antes de ser minimalista eu já não queria, tá? Terceira coisa, gente, é manter uma relação, tipo assim, ir na casa das pessoas, visitar as pessoas, principalmente familiares, por obrigatoriedade. Desde que eu virei minimalista, eu já saía menos, eu já visitava menos as pessoas, então isso se intensificou ainda mais, porque eu não gosto de invadir o espaço das pessoas, e eu acho muito chato você ter que visitar uma pessoa só porque ele é seu parente. Aí eu tenho que visitar todo final de semana, eu tenho que almoçar, eu tenho que estar com aquela pessoa o tempo todo, porque é meu parente. Eu me sinto desconfortável, me sinto muito mal tendo que fazer isso, sendo obrigada a fazer isso. Eu não faço, não aprovo, não gosto. Se a pessoa me procurar, se ela precisar de ajuda, se ela quiser, né? Vamos nos encontrar, vamos ver o melhor momento e tudo. Eu posso até, assim, tentar, mas, gente, eu tenho realmente uma dificuldade de estar na casa das pessoas. Eu fico desconfortável. É uma coisa minha, sabe, assim. E eu posso até ficar um tempinho, mas, assim, não muito. E fazer disso uma rotina. Eu sei que tem pessoas que todo final de semana estão na casa dos avós, dos primos, mas eu não sou assim. Tô aqui me preparando porque eu tenho certeza que vai ter muito hater, muito hater. Gente, a quarta coisa é visitar as pessoas. Eu não gosto. E eu também não gosto de receber visita. Eu também já fiz um vídeo específico sobre isso, falando os motivos que eu não gosto de receber visita. Também vou deixar linkado aqui no final desse vídeo. E desde que eu virei minimalista, quanto menos visitas eu recebo, melhor é. Mas tem períodos que eu gosto de receber visita. Por exemplo, quando é Natal, Ano Novo, eu faço festa aqui, eu faço jantar, eu faço as coisas, eu amo receber visita. Eu já me preparo, eu arrumo uma mesa, eu sei, faço presente para dar para as pessoas, sabe? Eu amo. Agora, quando eu tô no período de trabalho, que eu chego cansada na minha casa, às vezes não tem nem comida para mim, eu não tô a fim de receber visita, não. Então, assim, são períodos. Assista um vídeo lá que eu falo sobre isso, que vocês vão entender todos os porquês que eu não gosto. Perfeição, sabe? Sempre tá buscando a melhor forma de si mesmo. Eu preciso fazer atividade física todos os dias, 2 horas por dia. Eu preciso comer só a quantidade, as quilogramas exatas daquele dia. Eu tenho que fazer todo dia minha skincare. Eu tenho que lavar meu cabelo 3 vezes. Eu tenho que ler 20 livros. Eu preciso correr. Eu preciso fazer isso. Nossa, eu fico tão cansada. Essa autoprodutividade, essa coisa que você tem que acordar 4 horas da manhã para fazer pilates. Eu já fiz isso e é horrível, é péssimo, sabe? É cansativo querer ser sempre a sua melhor versão, e às vezes não é nem pra você se sentir a sua melhor versão, é pra você exibir pros outros, mostrar pros outros, sabe? Então eu parei com isso. Eu faço o que me traz bem-estar, que me traz qualidade de vida. Às vezes eu faço por fazer, empurrada, tipo exercício físico. Eu faço empurrada, eu faço sem vontade mesmo, eu faço. E tem dia que eu não faço porque eu não consigo, tá? Tipo, tô tão cansada, tão destruída, o dia foi tão cocô que eu não faço. E tá tudo bem, porque eu não tô querendo vencer nenhum campeonato, nenhuma disputa, sabe? Com ninguém, com nada. A minha vida, é minha realidade, né? É meu estilo. Eu procuro não, claro, procrastinar, eu procuro não negligenciar a minha saúde, eu procuro sempre estar fazendo as coisas, mesmo não querendo, eu procuro fazer. Mas eu não fico, sabe, naquela loucura midiática que você vê aí, das pessoas querendo sempre ser a melhor versão. Mude em 24 horas a sua vida, a sua rotina. É meio complicado, gente, fazer isso, meio complicado mesmo. E é uma coisa que depois que eu me tornei minimalista, sabe? Eu não tinha tempo pra assistir uma série, não tinha tempo pra relaxar, não tinha tempo pra rir de coisas bobas, porque eu tava tão ocupada e lotada de objetivos, de cobranças, de tentando ser a minha melhor versão, que eu não conseguia ser a minha melhor versão, porque eu tava estressada, cansada e sempre me sentindo frustrada. Então, parei com essa coisa de querer ser a minha melhor versão. Eu sou o que eu posso ser hoje.
E se eu estiver bem, de saúde, me sentindo feliz, tá tudo bem. Um dia de cada vez, né, meu povo? Algumas obrigações sociais também me deixam bem cansadas. Tipo, uma obrigação social, porque até antes de eu ser minimalista, eu também achava assim, que era que você tinha que casar, ter uma casa com a pessoa que você casou, ter filhos, fazer coisas, sabe, de casal e não gosto. Visitar familiares, receber familiares, sabe, essas coisas assim, meio que certinho assim, nunca foi a minha praia. Tanto que agora, com quase 40, que eu penso em casar, né? Tô noiva. E aí eu tenho vontade de casar, de morar numa casa junto com meu noivo. Mas eu já tenho minha casa, né? Então, assim, com 33 eu vim morar na minha casa e moro sozinha, né? Há 6 anos. Eu pulei todas as etapas. Eu pulei a etapa de casar, de ter filho, de morar com alguém. Eu pulei as etapas que eu não considerava, não fazia sentido pra mim, pro meu estilo de vida, pro meu jeito de pensar, mesmo sendo uma obrigação social. Hoje, sendo minimalista, aí me encanta muito menos. Muito menos mesmo. Tipo assim, você tem que ter uma casa toda equipada, tem que ter todos os utensílios, tem que ter prataria, pratos, você tem que ter taças, tudo para receber as visitas. Não. Eu vou ter só o que eu preciso. Porque a casa é minha, o dinheiro é meu e eu não vou viver para agradar os outros, sabe? Obrigações que as outras pessoas impõem e que as pessoas acham que precisam ter. Então, isso não funciona pra mim. A sétima coisa é ter animais de estimação por desejos do fofura. Você vê um animal, ai que fofo, ai eu quero ter muito um gatinho, eu quero ter muito. Eu já pensei, gente, em ter um gatinho. Só que eu fico pensando, meu Deus, eu vou ter que vacinar, eu vou ter que cuidar. Se ele fugir, se ele se machucar, e se a Júlia não se dá bem com ele, porque eu tenho a Júlia, né? Eu tenho a Júlia há 11 anos. Eu peguei a Júlia, eu tinha 30 anos. Não, eu tinha 27. Eu peguei a Júlia, eu tinha 27. Eu queria muito um cachorrinho, muito. Eu desejei muito, eu sonhei muito. Então, tudo que eu posso fazer pela Júlia, eu faço. Cuidados. Eu já tive um gasto muito grande com a Júlia, com questões de saúde. Eu fico com o coração na mão quando acontece uma coisa com ela, assim, eu fico pra morrer. Porque ela é como se fosse minha filha mesmo. E eu tô há 11 anos com ela, minha idosinha. E aí eu já pensei em ter outro cachorrinho pra fazer companhia pra ela. Mas eu depois pensei, não, cara, não vou fazer isso. Não vou colocar a responsabilidade da felicidade da minha cachorra num outro animal, que vai que ela nem goste do outro animal, entendeu? E aí, tipo, eu pensei em ter um gatinho também, porque eu acho fofo, gato preto, do olho amarelo, eu sou alucinada, eu vejo e fico encantada. Mas eu também penso que é uma vida, uma responsabilidade. E às vezes as pessoas acham fofo e enchem a casa de animal e não tem condições de cuidar. A casa fica um lixão, o animal é maltratado, vive em condições terríveis. E, não mexe com os animais, que eu fiquei irritada. Então, se você não tem condições de ter um animal, se você não é capaz de cuidar, de dar o melhor estilo de vida possível dentro das suas condições ali pra ele, não tenha. Pra vocês terem ideia, eu não tenho nem planta, porque eu tenho dó de todas as plantas que eu tive, eu matei. Aí eu não tenho nem planta. Se eu for pra não ter uma planta, eu vou ter uma planta falsa de plástico, porque não tenho coragem de ver mais nenhuma plantinha morrendo. Número 8 é polêmica, gente. Uma coisa que eu não faço, que a maioria das pessoas fazem. Eu perdoei. A pessoa te destruiu. Ela te traiu, ela te enganou, ela mentiu, ela te roubou e você tem que perdoar. Não perdoo não, fia. Eu não perdoo, não quero perto, não quero mais falar. Vou atrás dos meus direitos. Não consigo, cara, não consigo. Mas você tem que perdoar pra você limpar seu coração. Não, meu coração tá limpo, Flor. Meu coração tá limpo, mas eu não vou conviver com a pessoa. Eu não vou falar com a pessoa. O que eu puder eliminar dessa pessoa da minha vida, eu vou eliminar, tá? Eu vou eliminar sim, porque eu não sou obrigada.
Eu fico também, eu falo mal, eu xingo, eu não quero por perto, sabe? O que eu puder evitar de não ter contato com uma pessoa que faz mal para as pessoas que eu amo, que me faz mal, eu não faço. Esse negócio de quem perdoa é Deus, tá? E é isso. É polêmico, eu sei, mas é isso. Eu não tenho vídeo, não tenho sangue de barata. Nona coisa, gente, ter uma opinião formada sobre tudo. Eu sou um tipo de pessoa que eu não gosto de decidir as coisas de imediato. Ah, aconteceu uma coisa, tem que resolver, vai, fala, o que tu acha? O que a gente vai fazer? Calma lá, meu parceiro. Calma lá, meu amigo. Peraí, vamos pensar um pouco, porque eu acho que é importante a gente pensar os pontos negativos, os pontos positivos, qual é a melhor forma, se existem outras formas de resolver a situação, sabe? Eu não quero decidir e resolver a minha vida em um minuto. Quero ter, assim, um tempo para decidir as coisas. E algumas situações que são muito assim, que tem que ser a pouco, eu fico, tipo, paralisada. Eu fico assim, né? A gente vai ver o que a gente vai fazer. Porque eu não quero, tipo, decidir agora se eu posso pensar em uma coisa melhor, se eu posso pensar de uma forma mais clara, sabe? Consciente, para evitar erros, para evitar atropelos, para evitar decisões precipitadas. Então, acho que tudo precisa ter um tempo para ser acordado, para ser decidido. E eu vejo que hoje em dia as pessoas estão muito assim, no automático, no papo, e aí elas fazem merda, e a merda respinga para todo mundo. E a 10ª coisa que todo mundo faz, e que eu não faço mais, é sair comprando que nem uma louca de forma desenfreada. Eu penso muito antes de comprar as coisas, antes de gastar meu dinheiro. Eu gosto de gastar meu dinheiro, minhas economias, de forma consciente e com coisas que realmente, assim, né, valem a pena. O meu consumismo, ele ficou com muito mais qualidade depois que eu virei minimalista. Eu parei de consumir e comprar igual uma louca, como eu fazia antes, né? E isso foi uma grande evolução, mas eu sei que ainda tem muita gente que tá nesse processo. Se você quer sair dessa vida de ter que fazer tudo isso que eu falei obrigatoriamente ou porque você tá com alguma questão, se inscreve no meu canal, que aqui eu falo muito sobre estilo de vida minimalista, eu falo muito sobre tudo que mudou, eu falo sobre consumo consciente, eu falo sobre desapegar de coisas que não te agregam, sobre não conviver e fazer coisas só porque a sociedade impõe, né? Se inscreve, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa aí seu comentário, sua opinião, eu vou amar saber. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!